E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Imersão 42. Eu sou Pedro, desenvolvedor back-end aqui na Code, e hoje vou estar apresentando para vocês como implementar Background Jobs no Node.js utilizando o BuMQ. E sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos tópicos dessa apresentação. A gente vai ver o que são Background Jobs e como eles podem ser utilizados, o que são os Jobs, Skills e Workers do BuMQ, como a gente pode agendar trabalhos assíncronos e recorrentes usando o BuMQ, e como a gente pode visualizar o status do nosso trabalho utilizando o Bullboard. Vamos começar primeiro com o que são Background Jobs. Os Background Jobs eles são uma forma de realizar processamentos em segundo plano, ou seja, fora do fluxo principal da nossa aplicação. Isso faz com que o processamento pesado demais para estar no fluxo principal, atrasando, ocupando muito processamento, seja delegado para serem realizados em outro momento quando der. Isso deixa o fluxo principal mais leve. Os trabalhos eles podem ser agendados para serem executados uma vez só, assim que der, ou eles podem ser marcados para serem executados de forma recorrente, por exemplo, uma vez por semana ou a cada 10 minutos. E os trabalhos que a gente executa podem ser de manutenção, atualização de dados, processamento de arquivo e entre outros. Agora, quando a gente utiliza Background Jobs, a gente pode optar por utilizar Background Jobs quando a gente precisa automatizar tarefas rotineiras ou delegar processamentos muito custosos para outro processo, deixando o fluxo principal da nossa aplicação livre. E é também bom para quando a gente tem operações perigosas ou coisas que podem falhar assim, mas mesmo assim são importantes. E o exemplo que a gente vai ver são sobre o envio de e-mails. Outros exemplos são importação de arquivos pesados e operação rotineira de atualização de dados. E tendo isso em mente, vamos dar uma olhada agora no BuMQ. O BuMQ é basicamente a ferramenta que vai permitir que a gente agenda trabalho no Node para ser realizados depois ou de forma recorrente. E os principais componentes dele são as queues, os jobs e o workers. Vamos dar uma olhada em cada um deles agora. As queues são basicamente uma fila de trabalho que estão esperando para serem processados. A gente pode instanciar e adicionar jobs a elas, onde eventualmente esses jobs, ou seja, dados, eles vão ser processados aqui. Nesse exemplo, a gente está importando a fila do BuMQ, a gente está criando uma nova fila com o new e dando um nome a ela, e a gente está adicionando um trabalho na nossa fila. A gente utiliza ali o método queueAdd. A gente dá um nome a esse trabalho, que a gente vai ver depois como detalhar melhor, e a gente coloca um objeto ali com propriedade hello com valor world. E esse objeto de hello world é o nosso job, como a gente vai ver ali mais para frente. Agora, os jobs no BuMQ, eles são basicamente estruturas de dados que alimentam as filas. Nota que ele não tem nenhum comportamento e só armazenam dados, como se fosse um DTO, ou Data Transfer Object. Ou seja, eles são se você vem do Kotlin, eles são basicamente uma data class. Percebe aqui que o nosso exemplo anterior, a gente está mandando aqui só um objeto com a propriedade hello e world, e ele não tem nenhum método. Né? O que vai de fato processar esses dados aqui vão ser os workers, que a gente vai dar uma olhada agora. Os workers são as instâncias que de fato vão realizar o processamento dos trabalhos que estão enfileirados nas queues para a gente. A gente pode definir um worker para cada queue e atribuir ele um handler que dita como o job vai ser processado. A gente aqui tem um exemplo de como a gente implementa o nosso worker. A gente importa ele do BuMQ e instancia ele com o nome da queue que a gente quer processar e um handler. Ali percebe que ele tem o mesmo nome myQueue, que é o mesmo do exemplo anterior. E ele também tem ali um handler que vai receber um job e ali ele só dá um console log para mostrar que o job acabou de ser processado. Se você já mexeu com Express ou Fastify, percebe que ele é parecido com a definição de rota, né? Você define ali o endpoint e depois o handler para processar a request e devolver uma resposta, que é basicamente a mesma coisa. As queues ela também permite que a gente agende trabalhos recorrentes através do Job Scheduler. Com ele, a gente pode basicamente agendar trabalhos que são executados de tempos em tempos, no nosso exemplo aqui, a cada 10 segundos, ou pode ser em horários e dias específicos, como por exemplo, toda segunda-feira às 10 horas. Ele também deixa que a gente configure algumas configurações opcionais ali no Opts, mas para fim de simplicidade a gente não vai estar utilizando isso. Se você quiser dar uma olhada mais sobre o Upstart Job Scheduler e também tudo mais, eu vou linkar no final dessa apresentação as referências, né, e o link para doc do BuMQ.
E finalmente, a gente vai ter o Bullboard. O BullMQ ele não tem uma ferramenta própria para visualização de dados e jobs, e por isso o Bullboard pode ser instalado e anexado como se fosse um plugin na nossa aplicação, que vai permitir que a gente veja os status dos jobs de cada fila, também separando todos os jobs por cada fila ali. Tendo dito tudo isso, vamos finalmente dar uma olhada na aplicação que a gente vai utilizar de base para implementar o BullMQ. Os casos de uso que a gente vai implementar nesse projeto, nessa apresentação, são dois. No primeiro, a gente vai disparar um e-mail de notificação ao desenvolvedor quando uma tarefa for atribuída a ele. E no segundo, a gente deve, toda segunda-feira, arquivar automaticamente as tarefas que foram concluídas. Então, bora lá. A nossa aplicação é um sistema de gerenciamento de tarefas em um time de desenvolvimento, e ela é feita com Next, Objection e Fastify. Ela vai permitir que o desenvolvedor crie uma conta e opere sobre cada tarefa em um quadro. E o desenvolvedor pode criar, listar, atualizar, arquivar e atribuir tarefas uns aos outros. E vamos ver um pouco sobre os principais componentes dessa aplicação, sem entrar em muitos detalhes. O bin ele vai conter os scripts e comandos que a gente pode utilizar para ligar a nossa aplicação. O config ele contém apenas por enquanto ele contém apenas o carregamento de variáveis de ambiente aqui no env.ts. Os controles contêm as rotas e handlers do Fastify. Aqui temos o controle de contas para registrar a conta, o de logar e buscar o usuário logado atual, e o de tarefas para fazer as operações em cada tarefa. Os models contêm aqui os modelos de account e task. E os services aqui contêm serviços externos, como por exemplo o mailer que a gente vai estar utilizando. Antes de qualquer coisa, também vale citar que a gente está utilizando o Ethereum Email como nossa plataforma de envios de e-mails. O Ethereum é basicamente o que? Ele é um serviço fake de SMTP, como diz aqui no site, onde as mensagens nunca serão enviadas. Ou seja, a gente pode utilizar aqui uma conta de teste pra gente, é totalmente grátis esse serviço, né? A gente pode criar uma conta aqui, ele vai dar umas credenciais pra gente e a gente pode utilizar isso para logar e ver quais os e-mails que a gente estamos enviando, né? Como se fosse, por exemplo, a aba de e-mails enviados do seu Gmail. E utilizar isso aqui é bem simples, inclusive tem umas instruções aqui para Node.js, onde você pode criar uma conta de testes e criar aqui o transport, né, que a gente está usando basicamente a mesma coisa no nosso aplicativo. Então, ao decorrer da nossa implementação, a gente vai utilizar o Ethereum e a gente vai logar aqui, ver as nossas credenciais e ver se o e-mail está sendo enviado e montado corretamente. A gente já está de volta aqui no nosso projeto, então bora começar a implementação disso, primeiro criando uma branch nova. Vou abrir aqui o terminal. Criar uma branch fit add BullMQ. Vale ressaltar que o BullMQ ele funciona em cima do Redis, então eu vou criar aqui um Docker Compose para a gente inicializar, mas isso também funciona com qualquer aplicação. Se você tem o Redis instalado, você vai conseguir utilizar. Vou criar aqui um Docker Compose YAML. Eu vou criar um serviço aqui do Redis. A image vai ser Redis, bem simplesinho. E o ports eu vou colocar 6379 para exportar na porta 6379, que é a porta padrão do Redis. Vou inicializar essa daqui com o Docker Compose up-d e a gente já tem aqui o nosso container do Redis rodando. Agora, o que a gente vai precisar fazer é instalar o BullMQ. Então vou rodar aqui um npm install BullMQ. E perfeito, terminou de instalar. Agora, vamos fazer a nossa queue primeiro. Eu vou fechar o terminal aqui, e aqui em Source, nossa aplicação, e criar uma nova pasta justamente para o Jobs. Então, eu vou criar aqui uma pasta Jobs, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo queues.ts. Queue.ts, na verdade, né? E Enter. Pronto. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar o queue do BullMQ e vai criar uma nova queue chamada email queue, que vai ser a fila que a gente vai colocar os nossos e-mails. Vou implementar aqui o new queue e vou chamar essa queue aqui de e-mail. Uma coisa que vale ressaltar é que faltou nos slides de propósito, é que o queue ele vai precisar de um parâmetro adicional aqui nas opções, que é o connection. E isso vai ser a conexão do Redis. Então eu vou passar aqui, vou criar aqui separado connection. Eu vou
colocar um host, que vai ser um env. Eu vou ler isso daqui, vou colocar ali depois. Redis host. E port, que eu vou colocar range redis port. E aqui eu vou aproveitar e já criar essas duas opções aqui. Redis host vai ser process env Redis host ou localhost. E Redis port vai ser o number de process env Redis port ou 6379. Prontinho, já está configurado. E é só salvar isso daqui. Eu vou colocar isso aqui para exportar também. E vamos agora ao próximo passo. Como a gente também está usando o TypeScript, a gente também pode atribuir um type para qual vai ser o tipo de, qual vai ser o formato dos jobs que a gente vai passar para essa fila aqui. Nesse caso, como a gente está mandando um e-mail e a gente está trabalhando com o Node Mailer como serviço, que está aqui, a gente usa o Create Transport do Node Mailer. A gente vai passar aqui os parâmetros do SendMail. Eu vou colocar aqui um from, que é o nosso remetente, que isso aqui vai ser uma string, o to, que vai ser outra string também, é nosso destinatário, o assunto, o subject, que também vai ser uma string, e o text, que vai ser o texto base do nosso e-mail. Vou salvar isso daqui, e basicamente a gente já tipou aqui a nossa queue com quais jobs a gente pode adicionar. Inclusive, se eu der um await aqui, e-mail queue add, e mostrar aqui, ele já falta o nome do job aqui de e-mail, e aqui ele já lista todas as propriedades que a gente precisa. Então a gente já vai ter o autocomplete aqui. Agora com a nossa queue criada, vamos dar uma olhada no nosso controller que a gente vai fazer essa mudança. A gente tem aqui os nossos controllers, vamos abrir a pasta aqui de tasks e ver o assign task. Aqui a gente tem o render do nosso Fastify, que esse render recebe um to e um task ID nos parâmetros. A gente tenta buscar uma task aqui pelo ID, e se ela não existir, a gente retorna um erro. Tenta buscar para qual seja a conta que a gente quer atribuir, e se ela também não existir, a gente retorna um erro. E finalmente, a gente atualiza a nossa task aqui e retorna o primeiro para ser serializado e mandado na request, que eu também vou mostrar para vocês depois. E é aqui que a gente vai mexer. Vamos ver esse endpoint funcionando no primeiro momento agora. Aqui eu tenho uma coleção no Bruno, que é basicamente o Insomnia, parecido com o Insomnia se você já utilizou, para a gente utilizar aqui a nossa API. Eu vou logar aqui na nossa conta ana@codeminer.com. Vou dar uma olhada nas tasks que a gente tem, utilizando o list tasks. E a gente tem aqui 4 tarefas. Primeiro, para adicionar slint, corrigir bug na página principal, adicionar testes do controle de compras e adicionar testes do controle de pedidos. Percebe que todos eles têm um reporter ID, de 1 ou 2, que são outra conta, a conta de outro desenvolvedor, mas nenhum deles tem um assign EG, ou seja, todas essas tasks aqui não estão atribuídas a ninguém. Então a gente vai assignar a task a alguém agora. Vamos assignar essa task primeiro aqui para a própria Ana, que é o ID 1. Beleza? Já foi assignado. E vamos atribuir agora a task 3 para o Bob utilizando a conta da Ana. Vou mudar aqui de 1 para 2. E ele vai atribuir a task 3 para o Bob. Agora, como a gente já viu como esse endpoint funciona, a gente vai importar a nossa queue de e-mail e tentar enviar um e-mail, ou pelo menos salvar o nosso job. O problema de colocar o envio de e-mail aqui, a gente poderia fazer isso direto, é que como é um serviço externo e ele pode dar errado, então ele vai acontecer o seguinte, ele pode dar um erro aqui, se a gente colocar por exemplo, o mailer.sendmail aqui, ele pode dar um erro nessa call aqui e mesmo assim não devolver uma resposta, ou seja, a nossa aplicação teria mandado um erro quando a task foi atualizada com sucesso. E também retentar esse job aqui de novo seria um problema, né? Que daí ficaria muito complicado. Então a gente pode também a gente pode fazer que os jobs sejam tentados novamente, né? Em determinado número de vezes, para também a gente não precisar se preocupar muito com isso. Bem, vamos aqui começando a importar a nossa fila de e-mails aqui. A gente acabou criando isso. E vamos chamar aqui await email queue
Vamos adicionar um novo job para ela. E qual vai ser o nome desse job? É sempre uma boa prática, vocês vão ver o porquê depois, a gente colocar um job que ajude a gente a identificar qual foi a tarefa que a gente mandou, né? Qual o job que a gente está fazendo. Eu vou chamar isso aqui de task assigned e vou colocar aqui um objeto aqui também pro account.email, que isso vai aparecer depois aqui no nosso board, que que uma tarefa foi atribuída a alguém. E esse alguém é o account.email. No caso lá que a gente atribuiu para o Bob, aqui vai aparecer bob@codeminer.42. E aqui vamos mandar os dados do nosso e-mail, que eu vou criar uma variável separada para isso. Vamos ver esse comentário de tudo. Eu vou dar aqui const e-mail from. O from vai ser de quem? Vou colocar um e-mail básico aqui no reply@codeminer42.com. O to vai ser para o account.email, o desenvolvedor que a gente quer atribuir a nossa task. O subject eu vou colocar task assigned to you. E o text eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui hello e o nome do desenvolvedor, account name, e mandar aqui request.user.email, que é o e-mail do usuário logado aqui, que já está autenticado com o JWT. Have assigned the task. Aí eu vou aqui listar qual é a task que ele foi atribuída, task.title, to you. E aqui eu vou dar um ponto trim nessa string, só para ficar bonitinho. E perfeito. Opa, errei aqui. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu só colocar um console log aqui pra gente ver isso aqui funcionando. Deixa eu dar um log aqui no meio pra mostrar que isso tá funcionando. Eu vou startar aqui. Vou fazer uma request para assignar a task a alguém. E pronto. Aqui a gente tem os dados do nosso job. No reply codeminer para bob@codeminer. E o assunto que a gente colocou está certinho, task assigned to you. E aqui eu usei a conta da Ana para atribuir a task, adicionar testes com controle de compras ao Bob. Então a gente pode ver que está funcionando tudo certinho. Agora eu abri aqui o Ethereal Email, que é o serviço de e-mails, vamos dizer, mocado, né? O serviço de e-mail de testes que a gente pode utilizar. E não tem nenhum e-mail aqui que aparece para o Bob, né? Isso porque a gente não colocou nenhum worker para trabalhar na nossa fila de e-mails ainda, que é o que a gente vai fazer agora. Para criar esse nosso novo worker, eu vou criar um novo arquivo aqui em jobs chamado chamado worker. E vou importar aqui o worker de BoMQ. Vou criar aqui o objeto de conexão de novo, que é necessário novamente. Você pode concentrar isso nas suas configs, mas vou deixar aqui por simplicidade. Chamar aqui env redishost e o port env redsport. Opa, port. Perfeito. Aqui eu vou exportar esse worker e eu vou fazer um worker pro email worker, ou seja, esse vai ser o worker que vai ser responsabilizado por fazer o envio de e-mails de fato. Então, ou seja, ele vai receber, vai consumir da fila de queues e ele vai fazer a chamada para o mailer. Então vou aqui criar um new worker. E aqui a gente também pode tipar ele com os dados do e-mail, aqui para salvar um pouquinho de tempo. Deixa eu só vir aqui e colar. Prontinho. E aqui a gente já tem todas as propriedades do worker, dos dados que a gente recebe. Aqui eu vou definir esse worker como sendo um worker de e-mail. Perceba aqui que o nome da fila é o mesmo. O segundo argumento que a gente vai receber é um handler, que vai receber o job. E esse vai ser o nosso handler que vai, de fato, processar, fazer alguma coisa com o job que a gente passar. E como terceiro argumento, que eu já vou colocar aqui, eu vou passar o connection. Perfeito. Agora aqui eu vou dar só um console log no job, pra gente ver de novo o e-mail funcionando. E eu vou fazer o seguinte, await mailer.sendMail e mandar o job.data, que o job.data ele vai ter todos os... inclusive, deixa eu dar um log no job.data aqui.
o job.data ele vai ter todos os dados que a gente passou como job aqui. Agora, com esse mailer definido, a gente ainda não vai ver nenhum processamento. Por quê? Porque a gente só definiu esse worker e a gente não inicializou ele em lugar nenhum. Então, o que a gente vai fazer agora é inicializar esses workers e a gente vai fazer isso num processo diferente. Então, a gente vai vir aqui na pasta bin, vai criar um novo arquivo chamado workers.ts e vai importar aqui o jobs e worker. O worker, percebe aqui que ele já, só pelo fato de você iniciar ele já vai estar rodando, né? Por isso que a gente deixa ele em um arquivo separado em outro processo. Mas se você quisesse chamar, por exemplo, se você quisesse inicializar ele manualmente, a gente pode fazer o seguinte também. A gente pode implementar, a gente chamar ali o email worker e chamar o método run dele, né? Mas e a gente também precisaria colocar uma opção aqui, auto run, como false. Assim, se você quisesse fazer isso, você poderia chamar aquele método lá só para executar o worker quando você quiser. Mas por simplicidade, eu vou deixar isso aqui apagado para ele inicializar assim que ele for chamado. E vou eu vou excluir isso daqui e deixar apenas o import para ele ligar na hora que a gente inicializar esse arquivo aqui. Agora eu vou aqui no nosso package.json e vou criar um novo script para isso. Vou chamar de start workers e vou chamar aqui tsx watch source bin workers.ts. Salvo isso daqui. Percebe que aqui a gente tem a nossa aplicação rodando. Eu vou separar esse terminal e vou dar um npm run start workers. E perfeito. Percebe que ele já logou aqui 2 vezes. Isso é porque ele já consumiu os 2 jobs que estavam pendentes ali. Então eu executei 2 vezes ali o assign de task. E aqui ele já logou perfeitamente. Então, para Bob CodeMiner, ele mostrou que uma task foi atribuída a ele, que a Ana atribuiu a ele uma tarefa, adicionar testes para controle de compras. Apenas adicionando uma pequena correção aqui. Aqui faltou importar o .env para ele conseguir carregar direito os nossos arquivos, né? Toda vez que a gente cria um novo entry point, é sempre bom colocar o load do .env para o import do .env para a gente carregar as variáveis do nosso ambiente também. Agora, eu mencionei o porquê da gente precisar do Boom aqui, o que a gente pode retentar trabalhos que falharam, né? Então, se eu vou colocar aqui para ele tentar 5 vezes e vou dar uma mexida aqui no meu worker, aliás, no send-mail. Vou fazer um export const danger send só para a gente testar. Tem um mail aqui que vai ser um N mesmo, que a gente não vai fazer muita coisa. E 50% do tempo, então o match.random se for maior que 0.5, a gente vai lançar um erro aqui. Bom, pronto, só isso. E se não, ele dá o mailer send normalmente. Faltou o async aqui, pronto. Então eu vou chamar isso daqui no meu worker, await danger send, e vamos ver isso funcionando. Eu reiniciei aqui os workers, eu vou fazer uma request e pronto. Aqui, percebe, eu fiz apenas uma request e ele tentou 3 vezes, ou seja, ele falhou alguma dessas vezes. Então deixa eu colocar aqui um try pra gente ver isso funcionar. E vou relançar essa sessão e dar um console error nela. Perfeito. A gente já, deixa eu ver aqui, a gente já reiniciou de novo. Eu vou fazer essa outra request. E pronto. Beleza, agora a gente já falhou várias vezes, ou seja, a gente falhou 4 vezes e no final a gente conseguiu de fato enviar o e-mail, porque a gente não apareceu nada. Mas mas como o envio de e-mails, né, se você estiver consumindo uma API que ela falha bastante, que ela dá erro 500, então talvez seja bom você tentar fazer uma estratégia dessa daqui. E o bom disso também é que isso não vai interromper o fluxo principal da nossa aplicação. Aqui, se a gente tentasse colocar primeiro o e-mail, o await email send aqui, a gente teria um problema, porque aí falharia aqui o nosso update, não falharia aqui depois do update e não retornaria a nossa task.
e também não enviaria o nosso e-mail, né? Então é sempre bom aqui, principalmente em caso de e-mail, é muito bom você colocar aqui um background job justamente para isso. Agora que a gente já fez o agendamento e o envio dos nossos e-mails, que o código já voltou aqui, já retornei aqui o código em seu devido lugar, a gente não tem nenhuma forma de visualizar isso. E agora a gente vai instalar o Bullboard, que serve justamente para a gente ter uma interface para a gente conseguir ver os trabalhos que a gente instalou. Os trabalhos que a gente agendou, né, no caso. Então, vou abrir aqui, vou parar ambos os processos, o servidor e os workers, e vou instalar aqui o Bullboard API. Bullboard API. E como a gente está usando o Fastify, eu vou também instalar o plugin para ele, Bullboard Fastify. Agora eu vou aqui no nosso adaptador em Source App. Aqui tem o nosso servidor inicializando no Fastify. E eu vou criar uma seçãozinha aqui para o Bullboard. A gente primeiro tem que importar o adaptador do Fastify, que eu vou chamar isso aqui de Fastify Adapter. E instanciar isso aqui. Já vou mostrar aqui, Fastify Adapter. Perfeito. E aqui eu vou chamar um método chamado createBullboard do Bullboard. E vou passar algumas opções aqui. Vou passar aqui o queues, quais são as filas que eu quero listar na nossa... Quais são as filas que eu quero listar no nosso board. E eu vou importar aqui a nossa email queue. Só que isso também, isso aqui por si só não vai funcionar. A gente ainda precisa dar adaptar isso daqui para funcionar com o BullMQ, com o Bullboard, perdão. Então vou dar aqui um map nisso daqui, e para cada queue que eu tiver, eu vou inicializar o BullMQ Adapter. E passando essa queue aqui. Perfeito? A gente também tem que passar aqui o Server Adapter. Perfeito. Agora a gente só precisa definir qual é o caminho do nosso Server Adapter. Então vou setar set base path aqui para UI e vou registrar esse plugin aqui no Fastify. Então eu vou usar aqui Fastify Register Server Adapter e chamar o register plugin nele e colocar o prefixo dele como UI. Agora eu vou inicializar o servidor de novo, Start Dev, e a gente vai ver se funcionou. E perfeito, estamos lá. Como a gente pode ver aqui, a gente tem uma fila de e-mail, que foi a fila que a gente definiu, e ela tem aqui algumas tarefas. Então vamos dar uma olhada nelas. Beleza, aqui ele teve 5 tentativas, ó, tentativa número 5, tentativa número 3, né? Todas essas tentativas aqui foram do que a gente tinha colocado para falhar de propósito, né? Então a gente tem aqui completo 5 tentativas, temos todos aqui, todos os assigns aqui funcionando. Perfeito. E os que deram um erro aqui também funcionando. E a gente também pode colocar eles para tentar todos novamente, né? Então que isso é uma ótima coisa para se fazer. Então a gente acessa isso aqui pelo localhost aqui e o caminho UI. Agora que a gente já viu o Bullboard funcionando e os nossos workers trabalhando para mandar os nossos e-mails e retentando, fazendo tudo automaticamente, falta só uma coisa, a gente vê os cron jobs, né, os trabalhos recorrentes. Então, deixa eu só fechar isso aqui tudo. Vamos cuidar exceto o queue.ts, e vamos cuidar disso aqui agora. Aqui eu vou criar uma nova fila chamada Autotask Archiving Queue, ou seja, a fila de arquivamentos automáticos. Vou chamar aqui New Queue e chamar isso aqui de Task Archive. Vou passar o connection aqui também. Perfeito. E aqui eu não preciso adicionar nenhum dado, né? Porque a gente vai fazer uma query no banco de dados e a gente não precisa necessariamente transportar dados pela queue. Então o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou manter isso, o arquivamento não, desculpa. Vou manter o agendamento fora do fluxo principal da nossa aplicação. Então aqui eu vou criar um novo script chamado scheduler.ts. Vou importar aqui o .env config, perfeito.
e vou importar aqui o Autotask Archiving Queue. E aqui a gente vai usar o await no Autotask Archiving Queue. E a gente vai chamar esse método aqui, o Upsearch Job Scheduler, que ele serve para criar um agendamento de trabalhos, né? Então eu vou chamar isso aqui de Task Archiving. Isso aqui vai ser o ID do nosso Job Scheduler. E eu vou passar aqui também as opções. A gente pode colocar um pattern aqui, como o nosso caso de uso é repetir toda segunda-feira, a gente pode usar o padrão de Chrome aqui. Então a gente pode usar o pattern. Eu vou mandar aqui um asterisco para hora, um asterisco pro segundo, minuto, um asterisco, asterisco. E aqui eu vou colocar ele para funcionar toda segunda-feira. Então esse aqui é every Monday. Esse aqui é o padrão para ele executar toda segunda-feira. Também você consegue executar, por exemplo, toda segunda-feira, 9 horas, se você fizer isso daqui. Mais isso depois aqui. E esse vai ser basicamente o nosso padrão que a gente precisa, né? Mas para ver isso funcionar, eu vou só deixar isso aqui comentado e vou utilizar o every, né? Que a gente viu lá nos nossos slides. E eu vou colocar isso aqui para executar a cada 10 segundos. Agora, a gente só precisa criar um novo script nisso no nosso package JSON. Então, eu vou aqui e start scheduler e vou colocar tsx watch source bin scheduler.ts. Perfeito. Agora a gente pode inicializar o nosso servidor, start dev, inicializar os workers, start workers, e inicializar o nosso scheduler, start scheduler. Perfeito. Aqui não deu nada no nosso worker porque a gente não fez nenhum worker para o nosso scheduler, né? Nossos jobs sequentes. Que a gente vai fazer isso agora. Agora, para criar um worker para trabalhos recorrentes, não é necessariamente diferente de um worker para um trabalho só. Então a gente vai abrir aqui o worker. Vamos definir aqui um worker para auto-arquivamento de task archiving worker. Aqui a gente vai criar um new worker com o nome da queue que a gente deu aqui, ou seja, task archiving. Vou copiar isso daqui, eu vou colar aqui. O render, por enquanto, eu vou deixar vazio. Vou mandar assim job aqui. E vou colocar a nossa conexão do Redis de novo. Agora aqui, vamos só dar uma olhada para ver se isso aqui está funcionando. Vou dar um console log aqui. Received job. E eu vou passar aqui o job.id. Perfeito. Vamos abrir aqui, ó. E a gente já pode ver que ele está já recebendo, né? Inclusive, se eu trocar isso daqui para ser um pouquinho mais rápido, vou colocar... no scheduler, né? Vou colocar isso aqui para executar a cada 3 segundos. Lembrando que o every aqui é em milissegundos. Beleza? Outro. Ou seja, a cada 3 segundos o scheduler está funcionando. Perceba aqui que se eu desligar isso daqui, ele não vai desligar os workers. Ou seja, a gente continua recebendo aqui os trabalhos. Isso porque o BoemQ ele salva os schedulers pra gente. Então ele vai continuar processando mesmo que a gente não precise necessariamente criar os job schedulers, né? Mas, por desencargo, vamos deixar isso aqui rodando enquanto a gente faz nossas mudanças. Scheduler. Perfeito. Agora, finalmente, a gente vai implementar o nosso arquivamento de tasks automático, né? Primeiramente, eu vou deixar aqui a cada 10 segundos. Perfeito. Vou salvar isso daqui pra a gente não precisar ficar vendo os logs toda hora. Mas eu acho que ele vai mesmo assim. Está recebendo a cada 10 segundos. Perfeito. Então, eu posso utilizar um método para deletar isso daqui, mas eu vou deixar aqui mesmo assim. Ok, perfeito. Então, eu vou, com esse job que a gente receber, a gente não precisa de nada de dados dele, né? A gente só pode dar só um console log aqui, por desencargo. E passar aqui o job ID. Archived tasks. Perfeito. Então aqui eu vou fazer uma query com objection. Isso aqui eu vou chamar await task.query. Deixa eu importar o model de task. Opa. Eu vou
usar o método patch aqui para atualizar o archived at, né, para ele ser contado como arquivado. Aí aqui vou dar um where o status seja task status.done, ou seja, as tarefas que já foram concluídas, e onde as tarefas ainda não tenham sido arquivadas. Então, where archived at seja none. E o objection ele vai retornar para a gente a quantidade de dados que foram alterados, né? Esse método aqui ele não retorna todos as instâncias dos coisas alteradas, né? Só a quantidade. Então vou recuperar isso aqui com archived tasks amount. E aproveitando, vou colocar aqui. Opa, assim, beleza. Aí toda vez que ele tem um job aqui, ele vai listar o ID do job, quando ele foi executado, e arquivou esse número aqui de tasks. Então se a gente abrir aqui, ele não está fazendo nada por enquanto. Beleza. Aqui, perfeito. Ele não achou nenhuma query no nosso objection. Maravilha. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu vou alterar uma task para concluir ela. Perfeito. Já fiz a request e perfeito. Tá ali, arquivou uma task. Inclusive, deixa eu parar isso daqui. E vou fazer o seguinte, eu vou dar uma query nisso daqui antes de qualquer coisa. Vou chamar isso daqui de to be archived, por exemplo. To be archived. Então no console log nisso aqui com tá certo, to be archived. Perfeito. Eu vou inicializar aqui os workers de novo. Beleza, a gente pode ver aqui que ele está vazio. Ele está executando a cada 10 segundos, é isso? Perfeito, a cada 10 segundos. Então eu vou pegar outra tarefa aqui e vou atualizar ela. Vocês não estão vendo porque está em outra janela. Então eu vou atualizar a tarefa 2 aqui. Bom, perfeito. Então agora é só esperar. Beleza, e a gente tem aqui, ó, que a tarefa foi marcada como done, ela não tinha nenhum archived at, e ela já foi arquivada, e na segunda vez ela não vai retornar nada. Então, é isso daí, está funcionando, maravilha. Deixa eu só apagar isso aqui. Perfeito. E com isso, a gente termina aqui nossa apresentação, a implementação dos nossos background jobs, e aqui estão uns links úteis também. O primeiro aqui é a doc oficial do BoolMQ. A segunda é basicamente como utilizar os job schedulers, né, e as diferentes estratégias de repetição que a gente tem, inclusive um guia mostrando como utilizar o padrão do Chrome. E o terceiro aqui é como utilizar o Bool Board aí para você montar seu board na sua aplicação, seja ela Express, Fastify e entre outros. Tem vários adaptadores lá e vários plugins. E finalmente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que isso tenha agregado para você, que você tenha aprendido algo novo. E muito obrigado aí e valeu. Boa sorte.